Olá pessoal, como estão vocês? Vamos para mais uma leitura no dia de hoje. Como é que você está? Nós sabemos todas as dificuldades que o mundo tem passado e eu creio, tenho certeza que elas são momentâneas e passageiras. Que o nosso Deus possa estar com você, Deus esteja guardando, livrando, protegendo de todo mal, que esse tempo seja abreviado, que nós possamos cada vez mais estar próximos de Deus, cada vez mais dentro da Bíblia, cada vez mais ouvindo a voz de Deus, não porque é um tempo difícil, mas que isso seja uma prática constante em nossas vidas. Hoje nós vamos ler a primeira carta de João no capítulo 3, Já lemos o capítulo 1 do capítulo 2, vamos ler hoje capítulo 3. Eu faço a leitura na versão NVI, que você possa pegar a sua Bíblia em casa, possa acompanhar a leitura comigo, ao final estaremos orando. Você pode também estar enviando seus pedidos de oração e você pode também simplesmente ouvir a leitura, mas vá lendo aí, vá rabiscando sua Bíblia, vá marcando, grifando, vá conversando com a palavra de Deus, tá bom? Vamos ler. Primeira carta de João, capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de fato. O pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados? E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver
recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque agradecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus, e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Os irmãos podem perceber dessa leitura uma carta tão atual, né? Uma mensagem para você e para mim no dia de hoje, tão atual, né? Nós temos aqui, para a gente fazer uma comparação só, um versículo muito conhecido na Bíblia, é João 3,16, lá no Evangelho de João, né? Capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o maior presente de Deus para a sua vida, para a minha, que Deus se deu por inteiro, o único gene de Deus, né? O Filho unigênito de Deus foi entregue a você. Mas aqui na primeira carta do mesmo João, no capítulo 3, versículo 16, também diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa por nossos irmãos. Né? Num tempo de tanta dificuldade, devemos olhar para dentro da Bíblia, não para dentro das nossas casas, e ver que ali está nossas casas, nossa nação, nosso país, os nossos irmãos, aqueles que estão perto de você e os que estão longe também, né? Então nós precisamos ter essa compreensão de que o mesmo sacrifício de Jesus por nós devemos fazer pelos nossos irmãos. Nós vemos também aqui que João trata a gente amavelmente de filhinhos, né? Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Que nós possamos nos apegar a essa palavra agora mais do que nunca, de que o amor é necessário mais do que nunca nos tempos de hoje. Não só de fé, mas também de obra, como diz em Tiago, né? Para que nós possamos amar as pessoas de verdade, ou seja, um amor atitude, um amor ação. Veja o versículo, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração, Ele sabe todas as coisas. Amados, olha só, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Tem certeza que está no seu coração um pedido de oração para que essa pandemia acabe logo e vai passar, eu creio em nome de Jesus, que já está passando, que Deus está dando sabedoria a todos os cientistas, a todo homem, para que consigamos passar por isso tão breve quanto possível, que a vacina, o remédio vai sair logo. Mas o pior mal do mundo não é esse vírus, o pior mal do mundo é o pecado que assola a nossa vida. Diz aqui no versículo 4 em diante, olha aqui, ó, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado.
Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Entenda isso. O pior vírus do mundo não é essa Covid-19, é o pecado nas nossas vidas. Talvez pareça simples, ou deixa... talvez a minha pretensão não é deixar a Covid, esse vírus aí, dizer que ele é simples. Não é. É tão difícil que milhões de pessoas, já está atingindo milhões de pessoas que estão morrendo. E talvez um amigo ou parente seu esteja no hospital nesta hora precisando de oração. Mas que nós tenhamos essa consciência, que o mal entrou no mundo por causa do pecado. Então que nós possamos orar neste momento, nos rendendo a esse amor enviado por Deus, que é seu próprio Filho, nos rendendo a Ele, reconhecendo que somos pecadores e carentes da graça e do perdão de Deus. Hoje eu fiquei muito triste com os noticiários, vendo lá no Amazonas, toda aquela situação lá que os irmãos sabem. Mas a gente sabe que o noticiário não mostra toda a verdade, Quem sabe toda a verdade é aquele que está vendo o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, tendo que ser enterrado sem até o acompanhamento da família ali. Esses sabem toda a verdade lá. Nós possamos orar, interceder pelos nossos amigos, que moram lá, e pela administração nesse estado, e também a nossa nação, e possamos ver a promessa de Deus sendo cumprida na vida de cada um, desde que a gente reconheça a nossa condição de pecador. Com tudo isso de ruim que tem acontecido, a opinião minha, uma visão minha, eu não tenho visto ainda ninguém se arrependendo dos seus pecados. Não tenho visto nações se rendendo a Cristo. Tenho visto uma ação aqui, uma ação ali, tenho visto cidades de joelho clamando a Deus. Não é o que o noticiário nos mostra, mas eu preciso ver perto de mim, preciso ver as pessoas ao meu redor sendo influenciadas pelo poder dessa palavra, se rendendo a Deus. Enquanto isso não acontecer, Deus não é só uma parte desse processo. Deus tem que fazer parte todo de nossas vidas. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos orar então, meus irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, nós nos rendemos a Deus diante de Ti nesta noite, ó Pai querido. De acordo com esta palavra, Deus, que o Senhor nos ensina através do Teu Espírito, ó Deus, que se revelou, ó Deus, ao apóstolo João, e que agora, Deus, entre no nosso coração, que possamos, ó Deus, conhecer toda a verdade. E toda a verdade é que o Senhor Jesus morreu naquela cruz, e naquela cruz, ó Deus, todos os males, o nosso pecado, ó Deus, toda doença, ó Deus, está cravada naquela cruz, ó Pai. Afasta de nós, ó Deus, todo mal, toda doença, ó Deus, todo sofrimento, ó Pai querido, mas que saibamos, ó Deus, atravessar esse momento de tribulação, ó Pai. Possamos dar testemunho, Deus, dessa verdade salvadora, ó Pai querido, que o Senhor Jesus morreu, ó Deus, para nos salvar e nos libertar, ó Deus, de todo mal. E tenhamos também a plena consciência, ó Deus, que os nossos pecados, ó Deus, nos leva à morte. Mas tenhamos a consciência, ó Deus, que a morte e a ressurreição de Cristo, ó Deus, nos leva à vida e à vida eterna, ó Deus querido. Por isso, ó Pai querido, toca no coração de cada um que está ouvindo a minha voz neste momento. Cada pedido de oração que está sendo feito, ó Pai querido, sabemos, ó Deus, que o Senhor está juntando com taças de ouro, ó Pai querido, e que a resposta, ó Deus, está a caminho. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, coloca a sua mão, ó Deus, sobre o estado do Amazonas, ó Pai querido. Ajuda, ó Deus, esse povo. Livra, ó Deus, o teu povo, ó Deus, da morte, ó Deus, desse vírus, ó Pai querido. Traz a cura, ó Pai, naquele lugar. Faz um milagre, ó Deus, naquela terra, ó Deus. Restaura, ó Deus querido, a saúde daquele que está enfermo, na cama de hospital neste momento, ó Deus, na UTI. Libera, ó Deus querido, a ação,
a mão dos médicos, ó Deus querido, para que eles façam tudo com sabedoria, ó Pai querido, e cada ente administrativo ou político, ó Deus, naquele estado tenha sabedoria que vem do alto, ó Pai Santo, que vem do Senhor, ó Pai querido, que só no Senhor que há salvação através da obra redentora do Senhor Jesus aqui nesta terra. Ó Pai querido, também intercedemos pela nossa nação como um todo, ó Deus querido, que a Tua mão de poder, ó Deus, esteja nos livrando, ó Deus, de todo mal, todo pecado, ó Deus querido, da idolatria, da feitiçaria, ó Deus querido, e das intenções mais terríveis, ó Deus, do coração humano. Ó Deus, nos livra, ó Deus, deste mal. Ó Pai querido, a sabedoria, ó Deus querido, a presidência da República, aos governadores, aos prefeitos, ó Pai Santo, aos deputados, aos vereadores, ó Pai querido, aos ministros, aos secretários de saúde, ó Deus, neste momento. Ó Deus, que se levante nossa nação um povo unido, ó Deus, fervoroso na fé e na consciência, ó Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor tem a cura e a solução para todos os males. Ó Pai Santo, no nome de Jesus, desperta a Tua igreja neste mundo, ó Pai querido, para que possamos mais uma vez ser reconhecidos, ó Deus querido, como o corpo de Cristo aqui nesta terra, ó Deus, aquele povo que ama e que se entrega a sua vida, ó Deus, em amor de muitos, ó Pai querido, como o Senhor Jesus fez. Pai Santo, no nome de Jesus, intercedemos, ó Deus querido, também pela família da Samara, ó Deus querido, lá em Manaus, ó Pai querido, no nome de Jesus, leva a cura, ó Deus, a esta família, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que Ele restaura essa célula, ó Deus querido. Traz a cura também, ó Deus, para males que eles nem imaginavam que tinham no corpo deles, ó Pai querido, e nunca mais eles fiquem doentes, ó Pai. Pai, no nome de Jesus nós pedimos a Ti. Levanta líderes, ó Deus, em nossa nação. Homens de fé, homens de força, ó Pai querido, no poder da Sua palavra. Clamamos a Ti, ó Deus, e pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Amém, Josué? Como é que está a vida ali? São Pedro da Aldeia. Só benção, né? Vamos ver aqui. Ana, Aninha, Deus te abençoe. Ô Salvador, força e fé. Fica na paz. Aqui, ó, Salvador assistindo. Irmão de fé e de farda. Manuel de Oliveira. Deus te abençoe, Manuel. Obrigado. Irmãos, continuemos essa pegada de oração. Quarta-feira a gente retorna de novo. A gente vai ler a Bíblia e vai orar novamente. É o último capítulo de primeira carta de João. São 5 capítulos, já lemos 3, não, vai ser o 4. Depois na outra quarta teremos mais um capítulo, né? É um livro facinho de ler, você pode ler agora, terminar de ler, mas esteja aqui junto semana que vem para a gente concluir. Toda quarta às 19 horas. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até mais.